Acompanhei a camarada Elisângela dessa unidade, eu, o Elvis, nós somos novos nessa chapa, mas a vontade de lutar e a defesa do trabalhador, essa é unificada, companheiros. E é isso que faz avançar a luta de classe. O entendimento que os trabalhadores são fortes quando estão unidos. E quando a representação diz o que a categoria anseia. E nós temos feito esse papel e vamos continuar fazendo essa defesa. Não adianta vir agora uma chapa querer agredir, ofender verbalmente e até fisicamente os companheiros da chapa 1, porque a defesa do trabalhador, ela vai ficar garantida, porque isso é um dos valores e princípios do sindicato. Por que a gente pede a diferenciação, a distinção do trabalhador para entender que a chapa do patrão não representa os trabalhadores? Nós temos visto, companheiro, a chapa do patrão no sentido de quando a gente entende o que é articulação. A articulação é essa corrente que hoje fala que precisa de renovação. E aí a gente teve já essa articulação aqui no Rio de Janeiro, na pessoa do Omar, indicação deles para assumir a SE. Quando assumem a SE, afasta aqui. Quando ele assume a SE, companheiros, logo em seguida, o que prevalece, companheiros? Eles colocaram um monte de gente na gestão. Melhorou para o trabalhador? Não, companheiros. Eles criaram o Postal Saúde, companheiros. E fala que é em defesa do trabalhador. Nós temos um plano de saúde saudável, um plano de saúde administrado pela empresa. E eles falaram que o Postal Saúde era necessário para melhorar a saúde da empresa. E aí, hoje, a gente tem o ônus disso. Hoje, a gente paga o preço disso no contra-cheque, companheiros. E isso não é bom. Quando mistura a empresa com o sindicato, acontece isso. A gente teve há pouco tempo, antes desse camarada estar aí presidente da secretária-geral da FENTECT, um outro viajandão que era secretário-geral da FENTECT, se chamava Cantuária. E esse camarada Cantuária, ele passou a ser diretor do Postales. Se tiver alguma coincidência, alguma igualdade, é mera coincidência. Porque quando ele se tornou diretor da Postales, do Postales, companheiro, nós hoje sabemos qual foi a finalidade. Se hoje nós temos um rombo de 8 bilhões e uma conta a ser paga por cada trabalhador, isso se dá em detrimento do acordo que ele fez com Paulo Guedes, que gerou um investimento de alto risco e aí criou-se um rombo no Postales. E aí esses camaradas da articulação, do mesmo modo como o Omar saiu, quase preso pela Polícia Federal do prédio central, e até hoje lá no prédio central tem vários carros que estão com a faixa, porque não pode ser utilizado porque está sob júdice, da Polícia Federal, inclusive. Esses camaradas querem voltar para a empresa. Como é que eles estão fazendo campanha, companheiros? Estão dando cargo para todo mundo, estão loteando a DR. E aí, estão prometendo cargo para as pessoas darem apoio. Na última assembleia que teve, 29 gestores estavam à frente dessa campanha para eleger a comissão eleitoral. Mais 29 pessoas, ou 30, 40, estavam preterindo cargo. E aí ele promete cargo para esses camaradas. E outras pessoas que estavam lá, que era da base, foi porque foram envolvidas pelo laço de amizade. Laço de amizade não constrói luta de classe. Luta de classe se constrói com engajamento e com posicionamento político. E aí o Sindicato do Rio de Janeiro é por isso que é considerado no Brasil uma vanguarda da luta de classe. Porque vai para o embate, vai para a discussão política e tem tido avanços. O último avanço, companheiro, foi a quebra do ponto eletrônico. O ponto eletrônico já estava na pauta lá atrás do acordo coletivo, quando esse camarada que se diz da FENTECT assinou um acordo e não incluiu o ponto eletrônico, mas gerou 26 inconsistências. E aí nós tivemos que partir por um posicionamento assintoso contra a empresa para garantir o retorno
de 13 das 26 inconsistências. E hoje, há poucos dias atrás, há um mês e pouco, nós conseguimos, numa mesa de negociação com o Sindicato do Rio e de São Paulo, reverter e incluir o ponto eletrônico como uma vitória para os trabalhadores. Mas aí ele não fica quieto não, companheiro, porque ele articulou, e a SE não gerou um normativo para todas as unidades. Por quê, companheiros? Quando a gente assinou com o Fabiano lá o acordo coletivo, o fim do ponto eletrônico, no Rio de Janeiro, ele forçou, e não houve um normativo. Então tem unidades que não estão batendo a entrada e nem a saída. Tem unidade que está batendo a entrada e não está batendo a saída. O que isso está gerando? Está gerando que tem gestor que não está fazendo essa correção, e isso vai dar desconto na folha de cada trabalhador por esse erro e uma falta de gestão da empresa, porque por trás disso tem influência de um camarada que está prejudicando os trabalhadores. E aí nós estamos denunciando e já abrimos uma denúncia oficial para a empresa por essa inconsistência, já que foi garantido pelo acordo coletivo. Bom dia, companheiro. Tudo bem? Então, agir para você ver como é a realidade da empresa quando você tem uma pessoa que se diz do movimento sindical e está atrelado. Como houve o congresso dele agora, que o presidente Fabiano foi no congresso dos trabalhadores, onde está sendo negociado uma pauta de reivindicação para a empresa. É um erro e nós não vamos tolerar essa ingerência. O que está colocado hoje nessa eleição é uma chapa que é do patrão, definida e clara. Por quê? Porque o Gerai foi indicado por ele, o GEDIS foi indicado por ele, o COSUP foi indicado por ele, e o superintendente foi indicado pelo Fabiano, que é o presidente da empresa. E aí, a luta de classe não avança, porque esses camaradas que estão na gestão não pensam pelo lado do trabalhador, não pensam pela melhoria das unidades. Eles ficam embaçando e prejudicando. E aí nós temos essas dificuldades até hoje. O portão que era para ser consertado, a grade que era para botar aí na entrada do portão, até hoje nós estamos sem. Por quê? Porque o COSUP, que é dele, não autoriza a fazer as compras, fica remediando, falando que falta engenheiro, que falta recurso, que falta projeto, e a luta de classe fica travada, porque coloca pessoas em pontos estratégicos para prejudicar a melhoria nas unidades e na condição de trabalho. E aí, companheiros, a chapa 1 é determinante e vai garantir todos os direitos do trabalhador, todas essas melhorias e condições de trabalho. E nós vamos para a luta com o apoio dos companheiros daqui e com o apoio de todos os trabalhadores do Rio de Janeiro. Por isso, um saudoso abraço a todos os companheiros do CDD Queimados. Vou passar agora a palavra para outro companheiro. O companheiro Frank, ele vai fazer uma palavra aqui para todos vocês. Forte abraço a todos. Obrigado, poeta. Então, quero saudar todos os companheiros e companheiras do CDD Queimados. Trago para vocês um abraço, a moda da casa, de toda a categoria cientista pernambucana. Eu sou Frank Laurindo, estou à frente da direção do Sintec Pernambuco e quero dizer aqui para os companheiros e companheiras que nós em Pernambuco viemos aqui dar esse apoio porque entendemos que a atual direção do Sintec TRJ é a direção que tem compromisso com a categoria excelentista do RJ. É uma direção que vem, sabe, no decorrer do tempo, mostrando trabalho através de conquistas que tem sido referência no campo nacional. Então, companheiros e companheiras, fica muito fácil, no dia 18, 19 e 20 desse mês, vocês colocar no voto, colocar lá na urna o seu voto na atual direção, na chapa 1, porque é a chapa que tem comprometimento com vocês. É a chapa que barrou a privatização. É a chapa que distribuiu 50 milhões de reais em alvarás, do quais tem trabalhadores aqui e em outras unidades que foram contemplados, sendo isso uma referência no campo nacional. Enquanto a chapa do patrão tem mostrado o quê? Prejuízo para os trabalhadores, como bem colocou o companheiro poeta que me antecedeu. Agora imagine, companheiros, veja o risco que o voto de amizade
ele pode trazer para vocês. A empresa já está alegando prejuízo. Como é que a empresa sai de lucro bilionário e agora na nossa campanha salarial já está apresentando prejuízo? Se vocês entregam esse sindicato na mão do patrão, na mão desses aventureiros que estão aí na Chapa 2, desse pessoal que mudou de lado, entendeu? Vocês sabem, tem gente que antes era Flamengo e agora, meu amigo, é Corinthians. Não está mais do lado do trabalhador. Pessoal que mudou de camisa, mudou de time. Qual o sentido? Façam aí a reflexão de consciência. Então, companheiros, não dá para brincar. Se você joga esse sindicato de luta na mão desses aventureiros, na mão de gente irresponsável, na mão de gente que tem compromisso com a empresa, com a patronal, querendo cargo em função, vocês colocam o futuro de vocês em risco, porque ainda continua esse projeto de sucateamento com o sentido de extinguir essa empresa onde a gente traz, onde a gente ganha o nosso pão diariamente. Vocês põem em risco a aposentadoria, vocês põem em risco o postale, vocês põem em risco os nossos benefícios, porque esse pessoal não tem compromisso com o trabalhador. O compromisso dele é outro, o objetivo deles é outro. Então, companheiros, faça a sua reflexão de consciência e no dia 18, 19 e 20, diga não à chapa do patrão. Faça o seu voto na chapa 1, a chapa que tem compromisso e conquista para os trabalhadores. É isso, companheiros, desde já agradeço a oportunidade, tenham um bom dia de trabalho, paz, paz, paz e gratidão aí a todos vocês. Um abraço. Vou passar agora o microfone para o nosso companheiro Reinaldo, da Bahia. Bom dia aí aos companheiros e companheiras aqui do Centro de Distribuição Domiciliar Queimados. Trago a solidariedade, o axé da Bahia, onde que a luta dos trabalhadores dos Correios aqui do Rio de Janeiro, junto com a Bahia, a luta, as bandeiras de luta são a mesma. Por isso que é importante essa unidade dos trabalhadores dos Correios a nível nacional, de norte, sul, leste, oeste, porque é uma empresa só. Mas é importante frisar, companheiro, que nós viemos aqui trazer todo o apoio à Chapa 1. A Chapa 1 é responsabilidade, união e mais conquista. Vote na chapa que barrou a privatização dos Correios. E continuará fortalecendo um sindicato independente da direção dos Correios, do governo e comprometido com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a Chapa 1 é a única que tem, de fato, é a única chapa que tem, de fato, as suas bandeiras de luta para os próximos 4 anos, que são concurso público imediato pela redução do custeio do plano de saúde, pelo fim do DDA, pela climatização de todas as unidades do estado do Rio de Janeiro, pela reabertura das agências fechadas, pelo adicional aos atendentes que não trabalham no guichê, para a implementação da entrega matutina em todas as unidades de distribuição do Estado, pela reabertura do ambulatório médico, pela reconquista de todos os direitos roubados no governo anterior, que é do picareta Bolsonaro, que roubou mais de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. Parabéns a todos os trabalhadores que votaram contra o Bolsonaro, que foi o pior presidente da República da nossa democracia tão jovem. E pelo fim do ponto eletrônico e pela saída antecipada, pelo fim do redimensionamento e o retorno das funções na agência. Anistia geral para todos os demitidos, amparados pelas leis e fora da lei. Então é esse compromisso que a Chapa 1 tem para os trabalhadores. É a única chapa que está disputando a eleição no estado da Bahia que tem o apoio de várias centrais de luta, de independência do governo, independência dos patrões. Então, por isso, companheiro, no próximo dia 18, vamos às urnas, sim,
vai vir a urna aqui no CDD. Vamos no dia 18, 19 e 20 de junho de 2024. Vote chapa 1. Chapa 1 neles até a vitória, companheiros. Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Acho que ainda não passou do meio-dia. Bom, meu nome é Douglas, sou diretor do Sindicato dos Correios de São Paulo, diretor da Findex também. Estou aqui com os companheiros Franklin, Reinaldo, Renê, poeta aqui. E não é... A gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, nós estamos aí numa batalha muito grande. E essa diretoria, essa atual gestão aqui, tem um histórico de luta muito importante, né? Foi uma diretoria que, durante os últimos 4 anos, passou por momentos com muita dificuldade. Passamos por uma pandemia que ceifou a vida de vários trabalhadores. E esse sindicato aqui conseguiu, na luta, na persistência e no jurídico, buscando a justiça, buscar o cumprimento dos protocolos de saúde. Salvou muitas vidas, isso é inegável. Nós tivemos aí uma perda irreparável, que é o companheiro Ronaldão, presidente do sindicato. Após o falecimento do Ronaldão, Marcos Santagna assumiu essa gestão do sindicato, deu continuidade a essa luta importante e incomodou, de fato, a direção da empresa. Ô, poeta, incomodou. O sindicato, quando incomoda a direção da empresa, a coisa fica complicada, né? A empresa quer um gatinho do lado, né, poeta? Que não fala nada, aceita tudo, é conivente, senta no colo do patrão. E aí eu estou fazendo essa reflexão para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. No último ano, nós fizemos uma negociação do acordo coletivo, onde os integrantes da Chapa 2 assinaram e aprovaram um acordo coletivo com inconsistências que prejudicavam, de fato, os trabalhadores. Não é coisa mínima, não. Eram impostos que foram descontados em cima dos R$1.000, eram cláusulas que falavam sobre as normas regulamentadoras que garantiam melhorias de condições de trabalho dos trabalhadores da unidade e que foram coniventes e assinaram. Outras cláusulas também, como a dos R$1.500, que a empresa foi obrigada, depois da negociação, transformar em vale alimentação para que não houvesse descontos que prejudicassem os trabalhadores. Isso foi fundamental, né? Essa atuação do sindicato para poder corrigir essas inconsistências foi uma persistência do Sindicato do Rio de Janeiro. Pode vir, companheiro. Foi uma persistência do Sindicato do Rio de Janeiro, que batalhou, lutou. Isso aí, companheiro. Bom trabalho, viu? E aí, pessoal, o que acontece? Nós, juntamente, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Bauru, Tocantins, Maranhão, o pessoal da Findex, nós conseguimos corrigir essas inconsistências. E o Sindicato do Rio teve um papel preponderante nisso. Conseguiu corrigir, denunciar. Inclusive, o companheiro que é daqui do estado do Rio de Janeiro foi o responsável por assinar esse acordo coletivo com vários prejuízos que afetaram os trabalhadores. E só não foi pior porque nós conseguimos corrigir. E isso é louvável. Vocês têm um sindicato hoje, um sindicato combativo, um sindicato que incomoda o patrão. O sindicato que incomoda o patrão é o sindicato que está indo no caminho certo. Não é um sindicato conivente que senta no colo do patrão, senta e aceita tudo de mão beijada e não faz nenhum contraponto. Não é à toa que o presidente do sindicato hoje aqui, ele foi impedido de assumir o cargo dele nas eleições do Postales. Por quê? Porque o Marcos Santagna era o cara que incomodava, denunciava, fazia denúncia no Ministério Público, buscou o Judiciário para poder denunciar a corrupção dentro do fundo de pensão. E continua fazendo isso. Assim como no Postales, como o poeta estava falando aqui do Postales. Isso aí, companheiro. Chapa 1, hein, companheiro? Isso aí. E aí, pessoal, o que acontece? O Sindicato do Rio conseguiu criar um comitê, elegeu Lula. Lula foi lá, barrou a privatização de vez, falou, olha, não vamos privatizar mais os Correios, vamos reconstruir essa empresa importante. E começou a nomear os seus superintendentes, diretores da empresa. E aí, infelizmente, pessoal, a gente viu que, mesmo estando no governo democrático como o do Lula, houve indicações políticas dentro da diretoria regional aqui do Rio de Janeiro que começaram a prejudicar os trabalhadores. E aí, o sindicato que teve que ir para cima, teve que cobrar o superintendente.
os trabalhadores tiveram que fazer mobilização, mudou o superintendente, veio outro superintendente, também teve problema, mudou de novo. Estamos no terceiro superintendente do governo Lula. Está o ideal? Não está o ideal ainda, porque o sindicato aqui está cobrando, né? A gente fez aqui a mobilização recentemente da questão dos motociclistas. Estou vendo que tem bastante motociclista aqui em Queimados. E aí é uma coisa absurda. Nós todo mundo viu aí que a direção da empresa foi lá, de forma criminosa, tirou o adicional de periculosidade dos motociclistas, sendo que é uma lei. Foi aprovado no governo Dilma. O Sindicato Rio tem ação judicial, a Findec tem ação judicial, todos os sindicatos têm ação judicial, e mesmo assim a direção da empresa foi aqui e fez o quê? Tirou o adicional de periculosidade. O Sindicato Rio mobilizou os trabalhadores, fez um grande ato no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E aí ocorreu o quê? O boicote ao ato dos motociclistas, que é uma coisa absurda, onde dirigente sindical da outra federação, juntamente com a alta cúpula da empresa de Brasília, estava boicotando um ato justo dos motociclistas, dificultando ainda dos carteiros motorizados irem até o centro do Rio para protestar e reivindicar o seu direito. Bom dia, meus queridos. Bom dia, bom dia. Bom trabalho a todos. E aí a gente vê que a situação foi se aumentando. Tudo bom, colega? Não só essa questão dos motociclistas, como outras questões também, até mesmo de boicotar a atuação do dirigente sindical. Então a gente tem que fazer essa denúncia e colocar uma situação que é preponderante. Quem está por trás toda essa manobra para poder dificultar a vida do sindicato, a atuação do sindicato, são os patrões. E isso ficou evidenciado na Assembleia da Comissão Eleitoral, que a chapa do patrão levou quase 30 gestores para votar na chapa do patrão lá. Eu nunca vi uma coisa dessa, de ver tanto gestor na Assembleia para poder votar na chapa do patrão. Qual o interesse dos patrões, dos gestores, em votar numa chapa que está alinhada com a direção da empresa? O Frank falou uma coisa certa aqui: a gente tem que ter ciência, consciência de classe e saber o risco que é entregar um sindicato, referência de luta nacional, um sindicato que barrou a privatização, na mão do patrão. É na mão do patrão, não pode uma coisa dessa. Tanto é que os companheiros aqui tem uma frase aqui da chapa 1, que o sindicato é do trabalhador, o patrão aqui não tem vez. Não é a questão de ser radical, não, é a questão de ser responsável, de ter compromisso com os trabalhadores. Não é à toa que a empresa está atuando aí para poder facilitar a vida do pessoal da outra chapa aqui, de entrar no setor do trabalho, de chegar aqui, contar mentiras para os trabalhadores, até mesmo agredir. Ocorreu agora ontem um fato aí onde o trabalhador aqui, o companheiro do Pernambuco, só porque o sindicato é um sindicato filiado à Fintech, a outra federação, declarou voto e apoio à chapa 1. E orientou os trabalhadores do Rio de Janeiro a votar na chapa 1, que entende que esse sindicato, que essa gestão fez um trabalho fundamental e ele tem compromisso com os trabalhadores. Então a gente tem que denunciar isso e explicar para o trabalhador. A alta cúpula da empresa, juntamente com a chapa 2, a chapa do patrão, está boicotando, está agredindo, está ameaçando. Vocês vão querer um sindicato que ameaça, intimide o trabalhador aqui? É o que está acontecendo. Então a gente tem que trazer aqui isso à tona e ressaltar o quê? Que hoje nós temos um sindicato hoje, o Poeta está aqui, o Renê está aqui, o Elvis também, os diretores da região, são um sindicato que tem responsabilidade e respeito principalmente com o trabalhador. E tem diálogo. O sindicato tem que ter diálogo pessoalmente, chegar, conversar, entrar no setor do trabalho, conversar com um trabalhador, com educação, conversar com a gestão, buscar, pode passar, companheiro, sem problema, buscar negociar com a gestão da empresa melhoria para os trabalhadores. E essa gestão atual do sindicato tem esse compromisso. Então, pessoal, fica aqui minha reflexão. Nos dias 18, 19 e 20 de junho, está próximo, a urna vai vir aqui, vai ficar o dia inteiro, vai chegar 8 horas da manhã, vai ficar até às 17 horas. E aí, pessoal, a gente pega e vote com consciência de classe, com responsabilidade. Não vai entregar esse sindicato, que é referência de luta nacional, nas mãos dos patrões. É um absurdo saber que quem passa 4 anos fora daqui do Rio de Janeiro, vem aqui, passa aqui, às vezes paga um almoço, um churrasco, ou vem aqui, conta uma mentira, e fala um monte de besteira, e ainda quer montar uma chapa, pessoal. Vamos ser bem sinceros. Vamos valorizar o sindicato que vocês têm, o diretor que está aqui na região, que está aqui o tempo todo com vocês. Pessoal que passa aí, é igual ave de rapina. Vem aqui, passa um período ali, já passa ali, já vai embora.
e esquece de vocês. O sindicato está aqui a semana toda, diariamente com vocês, buscando soluções para os trabalhadores. Então, pessoal, no dia 18, 19 e 20, vote chapa 1, a chapa que representa de fato os trabalhadores, que vai dar continuidade ao legado do Ronaldão. Ronaldão é referência. Ronaldão é referência a tudo no movimento sindical de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. E esse sindicato está fazendo jus a dar prosseguimento, continuidade a esse trabalho que foi construído por Ronaldão, por outros companheiros também que fundaram esse sindicato. Então, pessoal, nada de patrão no sindicato. O sindicato é do trabalhador. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Vou passar aqui para o Renê, para o Poeta, para eles finalizarem aqui. E aí agradecer o apoio de todos os trabalhadores aqui que passaram aqui pela gente, demonstrando apoio à Chapa 1. Fiquei feliz de saber que os companheiros estão aqui bem conscientes, sabendo que a Chapa 1 é a chapa que representa de fato os trabalhadores. Poeta, um forte abraço a todos os trabalhadores. Forte abraço a todos. Nós do Sindicato do Rio de Janeiro queremos aqui encerrar, né, essa transmissão, agradecer a todos os trabalhadores pelo apoio, dizer que nós vamos continuar o trabalho em defesa do trabalhador pela luta de classe consciente. Isso aí é um compromisso da nossa chapa que nós temos garantido e estamos dando liberdade a todos os trabalhadores de chegarem a gente e trazerem as suas demandas, porque isso aí é um compromisso nosso, meu e do Elvis aqui na Baixada, agora somando também ao camarada Renê, que também está junto nessa luta, e vários outros camaradas novos que estão chegando, como aqui nós temos o camarada Rayan e também a nossa camarada Elisângela, que está somando também nessa frente nova aí, porque isso é a verdadeira renovação. É a renovação que tem consciência, respeita a luta de classe e não tem atrelamento com o patrão. Não tem compromisso com o patrão. Tem compromisso com os trabalhadores. Isso é fundamental para que haja a crescente nas vitórias da luta de classe. Forte abraço a todos. Nós ficamos por aqui, mas a luta continua sempre.